Uma nova dimensão de vida. Sejam bem-vindos ao programa Uma Nova Dimensão de Vida. Este programa que é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Farroupilha. Uma nova dimensão de vida. Acompanhe conosco o primeiro culto jovem no bairro 1º de Maio. Eu cumprimento então a igreja com a paz do Senhor e também cumprimento as pessoas que estão assistindo o programa Uma Nova Dimensão de Vida. Quero dizer que é o primeiro culto de jovens aqui no bairro 1º de Maio. Salmo 148, dos 12 e 13. Rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade é acima da terra e do céu. Amém? O que se perde pelo ar quem já nasceu tem que
Uma nova dimensão de vida. É uma alegria estar aqui com os irmãos para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus e aprendermos um pouco mais uns com os outros, porque nós cremos que muitas coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, como diz o Salmo, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Também queremos saudar aos telespectadores do programa Uma Nova Dimensão de Vida, desejando-lhes que Deus possa estar abençoando rica e poderosamente as suas vidas, no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Está em Mateus capítulo 8, vamos ler do 1º ao verso 4, uma passagem bastante conhecida dos irmãos. O verso 1 diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quero aqui refletir com os irmãos uma palavra desta conhecida, uma palavra que tem tocado muito em meu coração, mas para começo dessa palavra quero inteirar os jovens e os irmãos de um filósofo chamado Platão, que em torno de 600 anos antes de Cristo, esse filósofo, ele escreveu algo chamado Mito da Caverna. Era um filósofo grego, um filósofo que não sabemos de que maneira, mas ele tinha um grande conhecimento, até podemos dizer sabedoria. E ele então discorre um certo mito chamado Mito da Caverna. Muitos talvez o conheçam. E esse mito diz que havia uma comunidade que vivia dentro de uma caverna, amarrados, sem poder sair de lá, que era um povo que não podia sair de dentro de uma caverna. Mas certo dia, um homem conseguiu escapar lá de dentro, e este povo ficava lá, e este povo tinha noção do que era o mundo, apenas pelo que estavam adiante dos seus olhos. Eles não tinham como sair de lá para ter contato com este mundo externo, e então um homem conseguiu fugir de lá. E este homem fugiu de lá, e ele chegando lá fora não acreditava no que estava acontecendo, porque ele não sabia que havia um mundo além da caverna. Esse homem não sabia que tinha tantas coisas bonitas para serem aproveitadas, para serem vistas, para serem principalmente conhecidas e vividas. Esse homem foi, conheceu muitas coisas, e um dia ele lembrou da comunidade onde ele vivia. E esse homem voltou para a sua caverna, e chegando lá nesta caverna, irmãos, este homem comunicou a todos o que tinha acontecido. Ele foi lá e ele disse que o mundo era maravilhoso, que existia uma coisa além, que existia algo que eles não estavam vendo, que existia uma possibilidade, que existia ali uma nova tentativa, uma nova vida, que existia lá fora da caverna o que estava oculto para eles.
E então aquele homem, ele não foi aceito. Aquele homem conseguiram pegá-lo e por fim, aquele homem teve a sua vida tirada. Conto esse mito da caverna por quê? Para despertar nos jovens, para despertar na igreja, para despertar em você que está me ouvindo, que existe um mundo além do que o que nós enxergamos. A Bíblia diz que existe um mundo, existe um céu, existe um reino, existe algo que deve ser pensado, que não é só o que nós vemos. A palavra diz que o justo vive pela fé e que vê por fé, anda por fé. E então a fé, ela não vê as coisas. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, portanto as que se esperam e então a que se crê. E nesse mito, irmãos, eu quero levar agora nesta palavra que diz assim, um leproso que foi purificado. E eu quero fazer uma relação com esta palavra. Por quê? Porque este leproso, irmãos, era alguém que não podia ver o mundo. Era alguém que tinha sido afastado. Era alguém que tinha sido desprezado. Era alguém que não podia mais ter o convívio. Que podia apenas ver aquilo que estava dentro da caverna. Ou seja, leprosário, descrito na palavra do Senhor, nos Levíticos. Na lei do Senhor estava escrito que um homem, quando tinha uma enfermidade dessa, ele tinha que ser separado da comunidade. Ele tinha que ser separado para que não estivesse a ponto de transmitir aquela lepra, uma doença terrível, uma doença que definhava, uma doença que, conhecida agora nos tempos modernos, ela foi praticamente extinta, mas ainda tem lugares que tem hospitais, que tem alas para doente de lepra. Então, nós vamos entender o quê? Que esse homem também vivia dentro de uma caverna, como aquela comunidade que estava lá. Eu vejo que depois de 600 anos passado, que Platão fez esse discurso, fez esse escrito, sai um homem da Judéia, sai um homem de Belém, que começa a dizer assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E então começa ali ter talvez uma reflexão mais apurada para os gregos do que estava sendo falado. Eu quero acreditar, irmãos, que no mundo em que vivemos, este texto bíblico agora, em Mateus capítulo 8, que descreve a vida de um homem que não fala o seu nome, não fala a sua família, não fala ao menos de que lugar ele era, mas era um homem que tinha fé, era um homem que tinha a fé, era um homem que tinha as suas crenças, que por muito tempo, quem sabe, foi abalada, porque era um homem que vivia uma completa clausura. Quero dizer para você que está me escutando que o mundo faz assim conosco. O mundo dita as regras. O mundo ele quer dizer como é que um jovem tem que se comportar. O mundo quer dizer como é que um crente tem que ser. Que um crente pode ser assim, mas não pode ser de outro jeito. Estamos numa onda que os evangélicos, ou alguns que se consideram, estão querendo acreditar que não há mais um tempo de avivamento, um tempo de promessa, um tempo de vitória, um tempo de renovo, um tempo de batismo, um tempo de profecia, um tempo de milagre. Nós cremos e pela palavra do Senhor, que o Senhor era, é e será eternamente o mesmo. Porque imagine os irmãos, um homem que não podia ver ninguém, chegar perto de ninguém, ir ao templo como você está vindo nessa noite e nem pensar. Talvez ouvir alguém orar de longe quando um fariseu resolvia orar bem alto. E então esse homem não podia ao menos ter contato com Deus, ouvir falar de Deus. E eu coloquei isso, irmãos, no meu coração e pude ver o mundo em que nós vivemos. Pessoas que não conseguem ouvir Deus, pessoas que não têm o seu coração aberto para o Espírito de Deus. A palavra diz que o Espírito que Deus está à porta e bate. Se alguém abrir, ele vem e faz morada. E então eu vi essa situação, e uma situação que me comoveu muito, irmãos. Mas esta história, irmãos, que tinha tudo para dar errado, um homem desprezado, um homem
desamparado pela família, um homem desamparado pela sociedade, um homem que diziam que não dava mais. Eu vejo que a história dele vai mudando, mas a história dele, como a minha e talvez como a sua, ela vai mudando quando vem chegando Jesus. Jesus vem vindo e a história vai mudando. Jesus vai entrando e a história vai mudando. Jesus vai transformando e a nossa história, ela vai sendo mudada, porque nem tudo que começou para dar errado vai dar errado quando nós encontramos Jesus pelo caminho. Você pode crer nessa palavra nessa noite e dar um glória a Deus, porque Ele merece. Aleluia! E nós vamos ver então que esse homem, ninguém falou para ele que esteja aqui documentado de quem era Jesus, mas em um certo momento Jesus ia descendo de um monte que estava em oração, e então uma grande multidão o seguia. Sabe o que ele fez, igreja? Ele venceu o desprezo, ele venceu a arrogância, ele venceu o pecado, ele venceu a opressão do mundo, ele venceu uma turma de amigos, quem sabe que estavam na mesma situação e diziam: não sai daqui, não vai lá fora, não sai daqui de dentro, não vai porque não tem nada para você lá. Jovem, não adianta você ir na igreja, porque lá Jesus não opera dessa maneira. Você não presta, você não tem mais chance. Para um drogado você não vai mais conseguir ser liberto, para você não adianta, só a morte pode te ajudar. Aquele homem venceu. A primeira coisa que eu vejo aquele homem vencer é vencer a caverna. Nada vai impedir você de levar sua vitória nessa noite, porque você veio ter com Jesus. Você venceu muitas coisas para estar aqui, jovem, e Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer de você um vencedor. Mas eu quero convidar você nessa noite a pensar naquele homem que ia adorar Jesus, porque ele vinha adorando com lepra, ele vinha adorando sem poder ter a família, ele vinha adorando sem poder caminhar direito. Era um homem que vinha caminhando talvez sem pedaço de mão, de pé, de perna. Era um homem que encontrou força para adorar. E o mais interessante de tudo, ele não sabia se ia ser recebido. Aquele homem não tinha muita certeza, mas ele veio adorando. Eu quero dizer para você que só existe uma posição que o homem cresce diante de Deus, é quando ele se prostra para adorar. Um homem que acredita que está de pé, ele não está diante de Deus de pé. Mas um homem que adora, um homem que vem, que quebranta, Deus não resiste um coração quebrantado. Quem sabe não temos que ser mais prostrados e adorar o Senhor por tudo que nós temos e por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é. Porque sabemos que a vontade de Deus é perfeita em nossas vidas e que Ele com certeza quer que cheguemos à salvação. Muitas vezes estamos aí desenfreados, correndo atrás do que não é para ser, vivendo um mundo que não é para ser vivido, buscando coisas que não são para serem buscadas, única e exclusivamente, igreja, queridos e amados, porque não está na vontade de Deus. Mas aquele homem que sai da caverna, que vai ao encontro, que adora a Deus em tão pouco tempo de crente, ele diz assim: Senhor, se Tu quiseres, Senhor. Uma nova dimensão de vida. Uma nova dimensão de vida. Pergunta bíblica.
Segundo os cientistas, foram encontrados restos mortais de Jesus. Isso é verdade? Olá, Cecília. A paz do Senhor, irmãos. Por volta dos anos 80, arqueólogos encontraram em Talpiot, próximo a Jerusalém, 10 sepulcros onde haviam inscrições e ossos. E nessas inscrições, algumas delas citavam o nome de Jesus e sua família, e haviam outras pessoas enterradas com eles. Após estudos, durante anos analisando os restos mortais e os vestígios encontrados, estudiosos chegaram à conclusão de que os dados coletados são duvidosos, ou seja, nada podem afirmar, e concluíram em 2003 de que o túmulo parece datar do 1º século depois de Cristo, mas a autenticidade das inscrições, todas em hebraico e aramaico, e são duvidosas. Lembro que o lançamento desse documentário foi feito pelo famoso cineasta americano James Cameron, e esse fato só teve repercussão por uma jogada muito bem feita de marketing americano de Hollywood. A melhor forma de você conhecer e saber quem é Jesus é conhecendo a Ele da forma que nós estamos apresentando a você. A Bíblia nos diz que quando Pedro foi até o sepulcro para ver Jesus, logo depois da sua morte, ele não encontrou mais Jesus ali no sepulcro. Ele encontrou somente o manto dobrado dentro do sepulcro. Por quê? Porque era tradição de quando o noivo ia conhecer a noiva para se casar, ele deixava uma de suas peças dobradas para que ela tivesse um sinal de que ele retornaria. Então Jesus Cristo está vivo e eu falo a você, muito em breve ele virá buscar a sua noiva. Pergunta Bíblica. Uma nova dimensão de vida. Nós temos a alegria de ter conosco pastor Cláudio Silva e Silva, que está realizando uma grande obra missionária no continente africano, especialmente no país de Guiné-Bissau. E eu gostaria de fazer algumas perguntas ao pastor Cláudio e ele estará respondendo para todos nós. Pastor Cláudio, está há quanto tempo na África? Bem, pastor José, eu cheguei na África em 1989. Então já faz alguns anos e demos início à Igreja Assembleia de Deus lá, naquela região do oeste da África. Fui expulso em 1990 pelo governo, que era então governo comunista, e depois de 7 anos que a abertura ou a reabertura internacional do comunismo ocorreu com o governo Gorbachev, eu retornei outra vez em 1997 e desde então estou na África até o dia de hoje. E como é fazer missão na África nos dias de hoje? Hoje, com certeza, pastor José, já é mais fácil do que há 25 anos atrás, com certeza. A pobreza da época, as dificuldades, as guerras, os países do oeste da África, eles têm uma história de 17 anos, 20 anos de guerra de libertação do regime de então, da ocupação dos europeus. E desde então foi muito mais difícil, hoje já está muito mais fácil. Quando eu cheguei na Guiné-Bissau, por exemplo, o número de cristãos era 5,7. O número de evangélicos era 0,7. Então hoje nós já temos 15% da população já são cristãos. Há um número expressivo de evangélicos. A história mudou, a nação mudou, a democracia chegou, houve muitos benefícios e hoje é mais fácil fazer missão na África do que foi em tempos mais antigos. Mais ou menos nós devemos ter, só na Guiné-Bissau, uns 6 ou 7 mil membros batizados e nas outras nações também temos um número relativo de crentes. Claro que hoje já temos igrejas implantadas, já temos uma emissora de rádio, já temos templos muito bonitos. Nós temos o maior templo do oeste da África, é o templo da Assembleia de Deus de Bissau,
A maior emissora 100% evangélica da costa oeste da África é a Rádio Luz, que pertence à Igreja Assembleia de Deus daquele país, da qual dirigimos. Então hoje a história já mudou completamente. Há muitos muçulmanos crentes batizados no Espírito Santo, e houve uma mudança geral, mesmo naqueles que não se decidiram pelo Evangelho, mas já estão mais acessível, mais simpático ao cristianismo. E entre os animistas há uma grande mudança. Os animistas estão se convertendo em massa em todo lugar do continente africano. Quantos templos o senhor tem construído ali, além do templo sede? Bom, o nosso templo sede, pastor, ele tem mais de 2.000 metros quadrados. É uma grande obra. Além disso, nós temos muitos templos. Ao total, temos em torno de 120 ou mais de 120 congregações espalhadas por aquela região, que congregam um número relativamente grande de fiéis. Muitas crianças, milhares de crianças. Temos também a única casa de abrigo de meninas, como se isso fosse possível realizar pela uma missão tão pobre quanto a nossa, mas tornou-se possível pelo milagre de Deus, e hoje nós somos a única organização de missões mundiais que abriga essas meninas. Essas meninas sofrem de um abuso. Normalmente elas são vendidas, às vezes com 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos, ou às vezes já na idade de 12, 13, 14, 15 anos. São vendidas a homens, normalmente homens casados, que já têm várias mulheres, e nós resgatamos essas meninas. Muitas delas não somos nós que resgatamos, mas a própria justiça da Guiné resgata, recolhe as meninas através da Polícia Judiciária e as encaminha para a Igreja Assembleia de Deus, e nós as mantemos protegidas nessa casa de amparo que foi construída, está sendo construída para esse fim. A última pergunta, pastor Cláudio. A África ainda precisa de missionários ou já tem o suficiente? Bem, pastor, para falar da África é necessário começarmos pela janela 10x40. A janela 10x40 é o lugar do mundo onde se concentra o maior número de perdidos. Veja o senhor, 82,5% de todos os perdidos do mundo estão na janela 10x40. Ela não está aqui nas Américas, não está lá na Europa, não está na Ásia nem na Oceania. Ela pega esse coração do mundo, esse meio, África, Ásia, Médio Oriente. 82,5% de todos os perdidos do mundo se concentram dentro da janela 10x40. Agora veja o senhor, nessa janela 10x40 existe uma fatia muito grande da África. A África também não é bem conhecida para os nossos brasileiros. Veja o senhor, a África nós precisamos dividi-la em 2 áreas. A África pós-saariana, do deserto do Saara para cima, que nós chamamos de África Branca, que são 10 nações populosas, com milhões de habitantes. E a África Negra, que está colocada do deserto do Saara até a África do Sul, o extremo do continente. É um continente imenso. Só a África Negra, pastor, só a África Negra possui hoje 900 milhões de habitantes, que não tem história cristã. A África era animista de origem. Os islâmicos entraram a partir do 3º século, do 4º século, e continuaram, aliás, do 7º século, entraram e tornaram uma parte islamizadas, outra continua animista, mas a África não conhece a Deus. É comum o senhor chegar na África e o senhor ouvir que o Deus do africano é o Irã. Irã é a serpente, Deus não tem essa forma. Então é uma prova que esse povo não conheceu a Deus, não tem tradição cristã. Então nós precisamos, com certeza, pastor José, de investir o que nós pudermos, até porque o Brasil possui a maior obra missionária, a maior disposição missionária, o maior número de obreiros vocacionados, dedicados, preparados para esses grandes desafios. Veja o senhor, os americanos, norte-americanos, já não podem mais entrar no continente africano. Os europeus não podem mais. Os grandes envolvimentos dos Estados Unidos com o islamismo, com outros sistemas, fecharam a porta para ele. Mas nós brasileiros temos portas abertas em todos os países do mundo, incluindo os do Médio Oriente, o centro islâmico do mundo. Há 900 milhões de africanos negros
só na África subsaariana, esperando um brasileiro. Uma nova dimensão de vida. Chegamos ao final de mais um programa Uma Nova Dimensão de Vida. Queremos te agradecer por participar conosco. Acompanhe agora uma oração feita pelo evangelista Januário Barbosa. Deus abençoe a sua vida. Queremos convidar agora os irmãos a fechar os seus olhos e orar conosco mais uma vez no nome de Jesus. Altíssimo Deus e eterno Pai, Deus tremendo e soberano, estamos na Tua presença nesta oportunidade, te pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida, Senhor, dos telespectadores, dos irmãos, dos amigos que estão assistindo esta programação. Pai, eu te peço que a Tua boa mão de poder esteja estendida sobre o lar, sobre a família, sobre os negócios. Pai, eu te peço que o Senhor possa proteger este lar, esta família, de todas as ciladas do diabo. Que o Teu nome seja glorificado, Jesus. Te pedimos a paz, a prosperidade, que o Senhor venha derramar dos céus as suas bênçãos, ricas bênçãos sobre as famílias que estão assistindo este programa. Pai, no nome de Jesus eu declaro libertação, cura divina, batismo, Senhor, com Teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor seja glorificado, exaltado por intermédio das nossas vidas. Assim, Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá. Abençoe as nossas vidas, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Uma nova dimensão de vida.